O celeiro de Ases, mais uma vez, pode enriquecer os cofres do Internacional. Eu quero falar sobre a possibilidade de saída de Ricardo Matias. Também quero falar neste conteúdo sobre um alvo do Internacional que está perto de acertar com outro clube. E a punição absurda a Vitão, que vai tirar o zagueiro de 2 jogos do Inter no retorno ao Campeonato Brasileiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Já estamos na terça-feira, cada vez mais próximo, né, do retorno do Internacional aos gramados, né? O Inter que joga no dia 12 de julho contra o Vitória no estádio Beira-Rio, e este duelo não terá Vitão, né? Eu quero falar sobre isso em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. No Pix, em até 1 hora, você recebe o dinheiro que pode te ajudar a quitar contas, a fazer, né, a entrada no investimento, seja num carro, num imóvel, numa viagem. Tudo isso você pode resolver com a Mais Ágil, que é minha parceira aqui dentro do canal. Tá certo? Turma, quero começar falando neste vídeo sobre Ricardo Matias. Afinal, a informação do Alexandre Ernest é de que um grupo de empresários está interessado em levar o atacante de 18 anos para o futebol saudita. É um movimento que alguns clubes da Arábia vêm fazendo, né? O próprio Gabriel Carvalho foi vendido, né, pelo Internacional ao Qadsia. Tem alguns garotos, inclusive aqui do Grêmio, né, que estão sendo cogitados, né, para jogar por lá também. Então, assim, é um movimento que está sendo feito, né, com estes clubes, até para dar, né, uma maior competitividade à liga neste momento. A gente está vendo, né, que o Al Hilal, por exemplo, que é um dos maiores clubes do futebol saudita, vem sofrendo bastante aí nesse Super Mundial de Clubes. Acabou, né, sendo derrotado, ou melhor, né, empatou 2 jogos, empatou contra o Real Madrid, empatou também, né, contra o Red Bull Salzburg e corre o risco, né, de não se classificar à próxima fase da competição. A ideia é de ir direto no jogador, né, e no seu staff para tentar demovê-lo, ou melhor, tentar convencê-lo da ideia de jogar nesta liga, né, num contrato um pouquinho longo que enriqueceria, né, o Ricardo Matias, e quando ele terminar este contrato ele ainda teria uma idade muito boa, né, 23, 22 anos, para jogar em outro lugar, inclusive na Europa. A ideia do Inter, tá? Lá atrás, no ano passado, quando se renovou o contrato do Ricardo Matias, eu lembro, né, na véspera de um jogo do Inter com o Cruzeiro, aquele empate em 0-0, que o Antony defende o pênalti, o Rogel é expulso no Brasileirão do ano passado. Eu estava lá em BH e lembro, né, que o papo naquele momento era sobre a renovação do Matias. Naquele momento, o PSV da Holanda tinha interesse no jogador, fez uma proposta ridícula para o Inter por conta do final do contrato. E o Inter, naquele momento, pediria algo entre 15 milhões de euros. Se a gente for converter, né, cerca de 95 milhões de reais. O Inter é detentor de 80% do passe do Ricardo Matias e imagino, né, que esse valor tenha aumentado, né, visto que o Matias hoje é um jogador mais afirmado, tem gol em Libertadores, tem gol no Campeonato Brasileiro, foi uma peça importante, né, no Sul-Americano Sub-20, disputado pela seleção brasileira. Imagino que ele estará na lista final também na disputa da Copa do Mundo da categoria, o que valoriza, né, o jogador, obviamente. Então, tudo isso, né, tá posto em relação ao centroavante colorado. Por enquanto, não tem proposta na mesa, e muito menos para o Inter, mas é o que pode avançar nas próximas semanas, visto, né, a necessidade do Inter de fazer um dinheiro grosso, né, um dinheiro importante, né, nessa janela, para a sobrevivência do clube mesmo, pagar salários, né, o custo do futebol, tudo isso que está envolvido dentro do departamento neste momento. Falando sobre reforços, um dos nomes que a gente pode praticamente riscar da lista é o Elian Irala. Informação do César Merlo é de que o alvo do Inter, né, o sonho do Inter na última janela, foi alvo aí também alguns dias atrás. Ele está muito perto de fechar com o Shabab Al-Ahly, que é inclusive o clube do Robert Renan, se não estou enganado, tá? A Praga está jogando lá. Há um acerto encaminhado entre este clube e o São Lourenço, faltando apenas alguns detalhes, tá, para o anúncio oficial. A negociação está envolvendo o pagamento de 3 milhões de dólares por 50%, ou melhor, por 65% do passe do jogador. É um valor significativo, né? O Inter não tem como entrar em leilão, né? Fazer uma proposta de, quem sabe, 13,5% por 65%, então o Irala
de fato, aparentemente, né, não vai jogar no Internacional. Não sei, quem sabe no futuro, um empréstimo, né, vindo, né, do time saudita, mas é um nome que eu acho que o Inter vai ter que virar a página e achar uma outra prospecção, né? Afinal, é uma posição que o Inter precisa muito, né, este primeiro volante. Se fala muito, né, sobre o camisa 8 também, o Irala poderia fazer as duas coisas. É uma aposta, né? Um jogador de 20 anos, não é um jogador afirmadaço hoje no futebol argentino, mas é um ótimo jogador. Vai, né, para o futebol do Oriente Médio e a gente, a partir de agora, né, mantém ele no radar, mas acho que o Inter vai acabar indo por outro caminho. Para a gente fechar esse conteúdo, eu quero falar sobre Vitão. Afinal, né, ele foi julgado pelo STJD nesta terça-feira, ou melhor, nesta segunda-feira, e foi punido, né, com 2 jogos de suspensão. Porque ao final do jogo lá em Itaquera, entre Corinthians e Inter, né, jogo que terminou com a vitória do Corinthians por 4-2, né, naquele jogo recheado de polêmica, se a gente for lembrar, né, tem um lance que envolve um pênalti no Wesley não marcado, né, no primeiro tempo. Depois tem, né, a expulsão do Bruno Henrique, que inclusive também foi julgado, tá? Foi absolvido, ficou livre, então pode jogar contra o Vitória no jogo do reencontro do Inter com o Campeonato Brasileiro. Teve 2 gols anulados do Corinthians no VAR também. Foi um jogo repleto de polêmicas, tá? E depois do jogo, o Vitão deu uma entrevista na televisão falando o seguinte: aqui tem de jogar sempre contra 12. Nunca o que o Bruno Henrique fez era falta para segundo amarelo. Aliás, nem falta foi, né, naquele momento. Isso eu tô dizendo, tá? E o Vitão prosseguiu. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e foi comemorar com a torcida. Deveria ter sido expulso, mas aqui é normal. Teve o lance do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Bota esse árbitro cagado, vai ser sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria, disparou o Vitão naquela oportunidade. E com isso, tá, ele foi punido por 2 jogos de suspensão. E poderia ter sido pior, tá? Poderia ter sido 3 jogos, que teve alguns auditores que votaram, né, para ser 3 jogos. Até por isso o Inter, que tem a possibilidade, né, de recorrer à decisão do tribunal, né, naquele efeito suspensivo, repensa se vai, né, entrar com este efeito, porque a punição pode ser maior, né? Por maioria ficou 2 jogos, poderiam ser 3. Se fosse 3, ele perderia também o jogo contra o Santos. Então ele está fora dos jogos contra o Vitória e Ceará no estádio Beira-Rio e voltaria contra o Santos. Se pegar o terceiro, perde o Santos e volta só contra o Vasco no Gigante. Então, Vitão punido por falar a verdade, né? Mas a gente sabe, né, que no futebol brasileiro, às vezes, tu externar uma opinião, né, forte contra a arbitragem é talvez muito pior do que erros gravíssimos que a gente vê acontecer dentro do Campeonato Brasileiro. Então, Vitão suspenso pelas suas declarações. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje tem mais Super Mundial, né? Botafogo classificado, Palmeiras também, vão se enfrentar, inclusive, né, nas oitavas de final, então já temos um brasileiro garantido nas quartas. E na KTO, nesta rodada de terça-feira, tem Benfica e Bayern de Munique, tô apostando, né, numa vitória tranquila aqui do Bayern, Boca Juniors e Auckland City, aqui imagino, né, que também o Boca deve ganhar. Aí tem Esperança e Chelsea. Acho que o Chelsea ganha, né? Do Esperança da Tunísia. E depois Los Angeles e Flamengo. Tô imaginando uma vitória também do Flamengo. Tá certo? São meus palpites lá em KTO. KTO.bet.br, minha casa de apostas. Pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!